Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela Investe. E como vocês sabem, aqui no Ela Investe a gente fala de empreendedorismo, de diversidade e diversidade em toda a sua amplitude. E é um tema que eu gosto muito de falar de mulheres e principalmente de soluções para alguns problemas e algumas questões que envolvem mulheres. E a gente vai falar de uma ferramenta, de um SaaS, que é justamente para falar de assédio, de violência contra as mulheres, como especialista, que a gente estava conversando aqui antes, foi maravilhoso, que é a Ana Adobati. Ana, prazer imenso te receber. Eu que agradeço, honradíssima com o convite. Foi uma delícia o que a gente estava conversando antes, Não né? é? Eu acho que a gente já fez um podcast antes, né? Agora a gente vai continuar aqui o papo. Porque, gente, muito bacana conversar com a Ana, assim como eu acho que todo mundo, tanto homens e mulheres, quanto que a gente tem que aprender e refletir sobre esses assuntos, né? A Ana, ela é fundadora da Livre de Assédio e uma líder de impacto social com experiências e iniciativas de combate ao assédio, discriminação, promoção de igualdade de gênero e fortalecimento da sociedade civil. Bom, ela vai falar melhor ela falando dela do que eu aqui lendo, né, o seu currículo, a sua bio, né, Ana? Quero que você me fale do que você faz. A gente vai explicar aqui dessa ferramenta e de alguns cases, mas fala pra gente quem é a Ana. Bom, quem é a Ana? A Ana tem uma formação em jornalismo e administração, extremamente inquieta. E eu sempre remonto a minha história, que quando eu fui repórter, lá atrás, era uma época em que eu cobria quase todo dia a morte de uma mulher, que na época nem se chamava feminicídio. Aquilo me incomodava muito, mas me incomodava ficar no A gente lugar. tá falando de quando isso? Aí vai revelar a minha idade, mas Não, não vai não. tô falando 2003, 2003, 2004. só pra gente ter uma ideia, até se o quanto que mudou e se mudou, né? Mudou até o nome, a nomenclatura na época nem se Sim. falava que era feminicídio. Naquela época, essas questões no ambiente de trabalho já me incomodavam muito, mas a gente normatizava, né? Normalizava, achava que era comum, que era parte do jogo. Você, como mulher, ter que aceitar certos comentários. E não vai nem ser para o assédio sexual, vai para o assédio moral também. Bom, mas eu também tenho uma formação em business, morei no exterior, viajei sozinha pra caramba. E aí volto, venho trabalhar no Brasil em grandes empresas, uma delas a Natura, que foi uma grande escola de governança para mim, e de construção de cultura positiva para a mulher, de liderança positiva. E aí trabalho no Rio 2016, no Comitê Olímpico, cuidando do relacionamento do comitê organizador com os comitês asiáticos, e ali era protocolo para caramba. Você imagina, o maior evento do mundo, tem protocolo para tudo. Aquilo ali me fascinava, eu tinha que conhecer a operação inteira. Então eu lembro assim que tinha até regras muito baseado no lastro das melhores práticas e da lei também, inclusive local. Se tiver um luto, se tiver um caso de violência, o que você faz? Disso tudo, eu criei o meu negócio em 2017, olhando para justamente como é que a gente cria ecossistemas locais onde a gente consiga dizer que é seguro para a mulher trabalhar. Naquela época eu olhava muito para o ambiente de turismo, bares, eventos, era muito a Ana, que viajava sozinha, que sempre foi um A prazer. partir da tua experiência ali, com teu olhar, né? Isso, e também Aham. trazendo ali o que eu aprendi como governança Claro, nas claro. empresas, para trazer uma solução. Com o tempo, a gente foi evoluindo, entendendo que também não é só para mulher, a gente tem aí em 2017 não, 2022, um pedido da comunidade LGBT. A gente para raça sempre olhou, porque esse mulher é Sim. interseccional. E aí um evento que a gente faz desde 2018, que é um carnaval premium, lá em Olinda, a comunidade LGBT provoca, vocês têm que cuidar da gente também. Então aí começa esse Que lugar mais bacana. abrangente. Também Uhum. sempre a gente teve um olhar para escalar, integrar tecnologias, porque não é só o acolhimento, não é só a palestra, também como a gente integra aí mecanismos de prevenção, Uhum. monitoramento, de accountability, porque a gente está falando de governança, e Sim. também de uma capacidade rápida de reação, né, para poder ali proteger quem está sendo alvo. E também ali a gente sabe que tem sempre empreendedores e lideranças super positivas, que precisa estar no controle e ter a informação em tempo hábil para agir, e aí honrar os valores da sua marca, da sua organização. Então, em resumo, a Ana, que tem toda essa experiência, tanto do meio social, de direitos humanos, como jornalista, junto com a vivência corporativa e também um bocado de estudo de startup Lean, de design centrado no humano, chega na Livre de Assédio e está aqui para trazer essa empresa
que oferece soluções muito pragmáticas para poder ter aí, como eu digo, por trás de cada CNPJ tem um CPF também, que sofre quando vê alguém que é discriminado, quando vê alguém que sofre um assédio, né? Estou falando do lugar mais humano, de uma liderança positiva, que quer que o seu negócio não esteja envolvido numa violência, porque é uma violência, né, gente? É uma violência, né? E a gente tem que parar com isso, né? As nossas estatísticas são péssimas, né? No Brasil, mundo, mas aqui no Brasil realmente a gente precisa. E ter ferramentas como a que você criou, que você desenvolveu e que você tem trabalhado com um propósito muito grande, que é o assédio, né? O livre de assédio. Eu quero que você explique um pouco o que que é essa ferramenta, que é um SaaS, né? Um sistema as services. Mas eu quero que você explica o que que tem lá, o que que tem lá, o que que as pessoas vão encontrar nesse sistema. A gente vai falar primeiro da ferramenta, depois a gente vai falar de negócios, que eu quero analisar isso aqui como business mesmo, mas também o quanto que a gente pode escalar e trabalhar isso, não só para que seja um produto rentável, mas que seja extremamente escalável, que chegue realmente para a população e que, enfim, que chegue aí numa estratosfera que a gente tenha uma ferramenta ou mais uma ferramenta onde a gente pode entender que é a favor da mulher. Nossa, isso começa muito na experiência de trabalhar com eventos com mais de 80 mil pessoas. Então, eu digo, eu adoro trabalhar em eventos, porque para mim é um grande laboratório humano. Imagina, você tem ali encontros, socialização, um ambiente de relativa permissividade na cultura de que, né, muitas vezes as pessoas compreendem, porque eu estou pagando, eu sou cliente, eu posso tudo, ou então, porque tem álcool, tá tudo ali permitido, enfim. Ali tem uma boa fórmula para a gente testar como é que a gente consegue criar mecanismos, né, de prevenção e de intervenção imediata. Então, a gente começou fazendo MVP usando tecnologias não proprietárias, para que nos eventos onde a gente tivesse, é humanamente impossível você conseguir controlar e ter só com pontos de acolhimento toda a mecânica ali, a dinâmica daquela coletividade. Estamos falando de muita gente. Então, aquilo ali só ter um ponto de acolhimento, ter pessoas rodando, já não era satisfatório para mim, né? E ficava financeiramente inviável se eu quisesse dar uma cobertura, né, eficiente. Então, a gente começou testando por QR Code, com cartazes, peça ajuda, e remotamente a gente consegue te acolher, entender onde você está e conseguir ter uma reação imediata. Então, começando nos eventos e festivais. Isso em qual cidade, quando que vocês A gente começaram? começou no Recife. Recife é meu grande laboratório, é maravilhoso, Olinda, na verdade, para ser mais honesta. E depois a gente já testou aqui com Tomorrowland, 80 mil pessoas, Primavera Sound. Hoje já é uma ferramenta que está presente nos maiores festivais. Nos maiores festivais. Lollapalooza. Você tá falando Brasil todo Brasil já, né? todo, Salvador, Camarote de Salvador. Carnaval, então, já tem a ferramenta, já tá usando. Já. E é bem interessante, porque a gente consegue ter o fast response. A gente entende que, por exemplo, tem lá, muitas vezes a vítima não quer, não pode, nem consegue se deslocar até o ponto de acolhimento, como também você coloca ali um lugar para pedido de ajuda para o próprio funcionário e funcionária. Claro, claro. Que ele vai ali, por favor, está acontecendo uma situação de racismo ou de LGBTfobia aqui no bar, mas a pessoa não quer se expor, não quer ser um problema, infelizmente, na cultura trabalhista da gente, para o empregador. Pede ajuda, a gente vai ali fazer a intervenção, não só o acolhimento, mas também olhar para esse lugar de inteligência. Como eu consigo criar barreiras e mitigar para que aquilo ali volte a acontecer. E também é interessante porque, no final, você consegue ter relatório de dados para suprir a inteligência daquele evento. Quais são os pontos mais vulneráveis? Qual é a hora do pico? Né, que você sabe, após uma curva grande de presença ali de pessoas, a gente consegue ter um maior número de sinistros. Então, isso é bem legal. Eu sou fascinada por dados. Isso alimentou também uma matriz. Então, hoje, cruzando esses dados coletados há tanto tempo, com a experiência da gente de campo e olhando para o que já tem de regulamentação na cidade de São Paulo, a gente conseguiu criar uma matriz de risco. Que hoje, se tem um evento, qualquer um que seja, não precisa ser só festival de música. Quando a gente fala de evento, lugar de aglomeração. Você consegue juntar e entender, olha aqui, as minhas lanterninhas amarelas e vermelhas, como é que a gente consegue ter uma estrutura, muitas vezes enxuta, mas eficiente, para ter aí uma segurança, para mim, inclusive, enquanto empreendedor, enquanto produtor e produtora. Isso inicialmente olhando para público. Hoje a gente também atua na montagem e desmontagem, entendendo que também relações de respeito envolvem também relações de trabalho. A gente teve há pouco tempo, recentemente,
aí acusações de trabalho análogo à escravidão. E a gente entende também que tem uma A gente complexidade. teve um caso desse num grande evento, né, que aconteceu em São Paulo, e por conta disso, a empresa te aciona ou você que aciona a empresa e fala, olha, aconteceu isso e nós temos uma ferramenta. Como que é a abordagem? Olha, é vice-versa. Tem Tá, empresas que realmente a gente precisa provocar, outras que a gente já está entrando nessa curva que voluntariamente já entendem que estão passando por risco. E que ter uma ferramenta dessa que olha para o funcionário e para a funcionária é extremamente importante. Até porque, né, Cláudia, a gente está falando de uma cebola. Você tem a produtora contratante e embaixo subcontratados. Mas é exato. solidário na Uhum. reputação e no risco trabalhista. Sim, Então, ter esse canal direto do trabalhador com a gente que faz a governança, que entende o que está em contrato aqui com a produtora e consegue notificar. Olha, aconteceu isso, precisa de uma ação da produtora, é bem mais inteligente do que esperar uma notificação do Ministério Público do Trabalho. Então, hoje a gente consegue entregar isso para os eventos, como também nosso sonho, aí falando de futuro, é levar isso para o ambiente de infraestrutura. bacana. E tem como, né? Existe um mercado para isso e tudo mais. Mas a partir do momento que você coloca esses dados num evento, né? Um evento grande em São Paulo, ou Carnaval em Salvador, ou vários outros que a gente tem pelo Brasil. é, esses dados, quem acompanha? Como que eu faço? Se eu presenciei, se eu presenciei no evento alguma ação, seja alguma ação de assédio moral, sexual, ou até uma questão aí trabalhista que você falou, né? Como que eu, né, tô ali como, enfim, participando do evento, eu conheço a plataforma, mas como que eu faço para acessar e colocar? Tem um QR Code. Então, é por QR Code e por telefone também, mais o número da Então, vítima. quer dizer, no evento é totalmente divulgado isso. Então, quer dizer, Sim. você tem várias áreas lá, todos os acessos e as informações de que se teve algum caso, se tem algum caso, se vê, aciona e reporta. Exatamente. Ah, bacana. Aí eu entrei lá e reportei. E aí? Aí vai para nosso atendimento humano, Mas né? tem alguém online Tem lá? Tem online, alguém cobrindo todo o online? evento, 24/7, se for necessário. Não fica sem Então fica resposta. cobrindo o evento. Aí aciona quem precisa para A governança, a governança para ter a para. intervenção imediata. E aí vocês orientam, por exemplo, que esse evento tenha uma equipe que vai ficar dedicada ali também, alerta, porque se precisar vai ter que ser acionada, né? Isso, a gente tem as Que é como duas. se fosse um comitê de risco, de crise, de alerta ali, né? Exato. Tá. Então, a gente opera das duas formas, Uhum. tanto com a equipe própria, como também fazendo o setup prévio da governança, exatamente como você falou, quem é o comitê que é responsável. E também a gente tem um tracking, né? Então, tudo ali fica registrado na ferramenta do horário que foi acionado, também para os relatórios internos, a hora que a gente acionou, a ponta que tem que fazer a intervenção, e também com uma orientação, porque a gente fala muito de curso, Orientação para vítima. para a vítima que está aqui comigo online, Uhum. como também para quem vai fazer a intervenção, porque Tá. a gente fala muito de curso, mas aprendizagem para esse público de evento. Verdade. Você Mas imagina. isso tem que ser feito antes, né, Ana? Antes, com certeza. Tem que ter feito esse trabalho antes com todo o time que vai trabalhar nesse evento para saber a melhor abordagem, né? E isso tem que ser, e hoje por Aham. lei é obrigatório, mas a gente também dá uma camada de orientação também nessa ponta, Legal. porque a aprendizagem ela não é homogênea para todas as pessoas. Então imagina que quem vai fazer a intervenção foi alguém que, por exemplo, tem seus vieses, né? Então a gente sempre diz, melhor acionar e ter a orientação do nosso time do que você pecar no acolhimento de alguém que está passando por uma situação de vulnerabilidade. Ah, não tenha dúvidas. E eu acho extremamente necessário. Mas quando a gente vê algumas campanhas isso, a gente pensa que até é o governo que está fazendo. Não confunde? Confunde. Não confunde com o governo? Né? E qual é a métrica que vocês usam? Realmente tem muitos acessos? Ou você acha que as pessoas ainda não conhecem, ou não valorizam, ou ainda tem medo, tem vergonha? Pelo tempo que vocês estão com essa plataforma, qual é a dificuldade ou as barreiras que vocês entendem? Olha só, a lei vem aí agora, está em processo de regulamentação, deu uma ajudinha, né? Uhum. Mas vou dizer qual é uma barreira. A gente fez um manual que coloca as métricas
Então, para minha ferramenta funcionar e hoje está em contrato tudo, eu preciso ter um adesivamento, a gente conseguiu colocar tudo isso e parametrizar. A questão é você ter pessoas que levam isso a sério, porque é uma metodologia. Então, às vezes, o pessoal está usando. E aí eu me refurto a seguir, se for o caso, e nego a seguir. Se quer usar isso para dizer, mas teve um caso, mas olha aqui o canal de acolhimento, olha aqui o ponto de acolhimento que eu tive. Está cobrindo quantas pessoas? Então, hoje eu tenho lideranças muito sérias que dizem, olha, tem que fazer bem feito, porque, veja, se a cada 1 segundo uma mulher é assediada no Brasil, você acha que no seu evento não vai ter isso? Ou simplesmente você não está agindo de uma forma de se implicar para realmente dar o acolhimento que hoje é exigido em lei? Então, de fato, é as pessoas levarem a sério, porque informação, parâmetro tem, mas ainda acham que, tipo, não, vou colocar aqui uma pessoa com a camiseta dizendo, tô aqui para te acolher. Realmente essa informação está difundida, essa pessoa é acessível. Quantas mulheres não correm para o banheiro com medo, porque o assediador está ali vigiando, circulando? Então, qual é o canal de acesso que essa pessoa tem para pedir ajuda? Então, é o lugar de realmente entender que não é fazer só porque, olha, vai ser só uma camada que se tiver, fiz o que, né, a lei obriga. Mas é de fato se implicar e também a gente tem uma fiscalização que leve isso a sério. Então, as métricas têm, mas aplicabilidade, as pessoas estão usando? Você acha que isso realmente está sendo útil? O que a gente precisaria mais? Porque eu achei fantástica essa ferramenta. E a gente está falando de grandes eventos, mas a gente pode falar disso de uma empresa, compartilhado com RH, com uma estrutura, épocas de campanhas. A gente vai ter agora campanhas eleitorais. A gente sabe quanto que as mulheres são massacradas, né? As nossas mulheres que estão aí fazendo campanhas, se candidatando, são massacradas. E muitas vezes elas relevam muitas questões de assédio, de paquera, ou de comentário, de elogios, né? Então, finge que não é com ela, tem isso também, né? Tem a questão de você passar pano, como eu digo. Passar pano, mas às vezes fala assim, poxa, não se deu conta, passou, né? Eu acho que tem uma coisa do passar pano no sentido assim, qual é a batalha que eu escolho? Exato, que isso que é ruim, né? Tô no controle. Porque isso sofre, né? Claro. E chega uma hora que eu digo que o copo transborda. Né? Então nem julgo quando a pessoa diz assim, eu vou escolher, tô no controle, tô relativamente segura. Então quando eu digo passar pano, não é nem no sentido de dizer, olha, tô perdoando, mas assim, porque tanta batalha que tem aqui na frente, que essa aqui eu vou até relativizar, tem isso. Acho que tem a questão também de se empoderar da lei. Hoje a gente tem Saber que está protegida. Cobrar seus direitos. Sim. E contextualmente a gente sabe que não é fácil denunciar, que eu acho que é o principal. Tá. Pedir ajuda ainda é muito difícil. Sim, imagino. Porque tem um julgamento da vítima, tem um medo do que vai acontecer se eu denunciar. De fato, quem está por trás. Quais são as consequências, né? As consequências e até do interventor. Né? Sim. Quem que vai me acolher, mas me acolher como? Se você pega o lastro que a gente tem aí, histórico, de mulheres que vão em delegacia e escutam, mas tem certeza? Né? Eu mesma, quantas vezes em eventos pedi... Você não se equivocou? Mas né? olha, vai dar problema, viu? Isso Você aqui tem certeza que você quer seguir com isso? Que absurdo, né? Exatamente. Isso dói, né? Isso fere, né? Nossa, eu não tô sendo limada de exercer o meu poder de cidadã, de ter uma lei, cobrar, ser acolhida. Eu sei que sofri uma violência. E nesses espaços também acontece. Eu mesma passei de pedir ajuda para o segurança e dizer, não posso fazer nada. Ou então, minha filha, é assim mesmo, né? Nesse evento tem sempre isso acontecendo. Então tem também esse lugar do tipo, será mesmo que do outro lado, quando eu pedir ajuda, eu vou ser respeitada, enxergada como um ser humano? Então ainda é um lugar que, digamos, a gente precisa ainda de uma mudança macrocultural que está acontecendo. Que fantástico ter leis e protocolos agora que dizem, olha, se não for acolhido, se isso não acontecer, se a vítima não for escutada, né, se a voz dela não for soberana, você tem aí uma penalidade aí, seja na esfera civil ou criminal. Então, isso é bacana, mas ainda tem um ato alto. Ainda tem, né? Como negócio, quais são os principais desafios? Primeiro, eu sei que você falou, Cláudia, eu empreendedora, super difícil, né? Não tenho como fazer tudo sozinho. Então, a gente entra naquela questão que, realmente, nós mulheres precisamos, como empreendedoras, empresárias, saber que a gente tem que compartilhar, precisamos de equipe e tudo mais. Isso eu já sei que você já comentou e é um desafio, a gente tem que pontuar que não só você, mas muitas mulheres também passam por isso. Mas além disso, do teu negócio, quais são os principais desafios hoje que você encontra?
Olha, eu vou dizer que está num momento muito interessante, porque se a gente vai falar de uma abordagem ESG, e Uhum. rima com regulamentação, a gente tem um monte. Mas o desafio, eu acho que ainda é educar para fazer bem feito. E aí Perfeito. entra para esse lugar de também, muitas vezes, aí você tem empresas gigantescas que acham que praticamente eu sou ONG e tenho que resolver o problema que é dela. Ela vai ter um problema de reputação. Ela vai ter litígio, tem aí aumentos desde 2017, mais de 300% na corte brasileira, vinculado a assédio, sendo 84% na esfera trabalhista. Por mais que seja difícil denunciar, as pessoas estão denunciando. As Uhum. punições estão cada vez mais severas. E mesmo assim, eu estou resolvendo um problema para você, com governança, ainda achar que, tipo, é um incremental. Ou que, vamos então, a gente vai te fomentar. Então, por isso, entra aqui, faz com um valor baixo, que depois daqui com a gente você vai ter portfólio. E aí chega num momento, né, Cláudia, que a gente começa a dizer, não, já tem uma estrada aqui, bem grande, eu tenho minhas métricas de retorno, de A diminuição. ideia é boa, mas não querem pagar. É. Não quero abrir o bolso, sabe? Eu conheço essa história. Eu já escuto há algum tempo, só que hoje a gente tem lei, é obrigatório. Então, né, eu acredito que vai chegar esse momento que as pessoas, que o mercado vai estar realmente mais amadurecido. Mas, de novo, a maioria das lideranças ainda é masculina. Eu Uhum. sei muito bem, sou grata a cada liderança feminina que foram minhas sponsors, porque sentiram, enquanto lideranças de RH, de diversidade, de SG, como Sentirem mulher, impactadas, no mínimo, né? Acho que a gente tem super, que realmente dar as mãos e apoiar e seguir e fazer que cada vez mais isso seja tenha uma amplitude, né? com certeza. Falamos dos desafios, Uhum. né? Como empreendedora, de realmente fazer o negócio dar certo, crescer, ter escala. Mais do que isso, é um propósito gigantesco, né? E o que mais? Quais são os números que vocês estão hoje com o negócio, né? Com livre de acesso, assédio? Bom, hoje a gente tem um portfólio bem relevante com empresas, alguns dos maiores stakeholders daqui do mercado. Quando a gente vai falar do setor de eventos, maiores festivais, inclusive internacionais que chegam ao Brasil, estão conosco. Então, a gente está no momento de tração mesmo. Isso é bem Uhum. interessante para a gente e está indo para esse lugar que hoje, algo que a gente já previa, que a gente já investigava a legislação, com o advento do SG e as regulamentações surgindo, para a gente é só um futuro bem interessante de crescimento. Né? Mas dizer que hoje a gente está aí num lugar confortável, como a gente vinha falando, ainda tem muita coisa para amadurecer nos ecossistemas. De novo, quando a gente tem a maioria das lideranças sendo homens, falando de um assunto que é doído, né? Mais para as mulheres, mais para os homens também, digamos, não doído, mas temeroso, ainda Aham. tem um lugar para a gente realmente amadurecer aí e ganhar celeridade nesse processo decisório de levar a sério, né? O que é governança, o que é intervenção, para a gente ter aí realmente espaços seguros, para não só para as mulheres, a gente está falando de todos e todas as pessoas, né? E quando a gente está falando principalmente de um assunto e pedindo para que essas empresas, que esses patrocinadores, clientes, e quando você vai apresentar essa proposta, a maioria ainda são homens? Que você ainda vai. É bem interessante. A gente tem aqui no nosso histórico da Livre grandes sponsors mulheres. Uhum. Que a gente andava junto, que foram elas que, ou porque passaram, ou porque a dor batia na pele. Pessoas LGBT também, que foram quem bancaram. E foram tão resilientes quanto a gente nesse processo. Então, é bem interessante, mas a gente ainda tem uma liderança masculina tóxica, muitas vezes. Que a gente vê aquele viés, ai, que bonitinho, so cute, né? Que legal, mas quando chega na hora de Mas remunerar, pagam? Não. Quando chega na hora, depende, é uma luta, tá? é uma A luta? gente às vezes tem que subir o tom de voz e dizer, então, desse jeito não, porque eu pago bem minhas funcionárias. Qual é o tamanho do teu time hoje para fazer esse trabalho? Hoje a gente tem, eu sempre tenho que fazer a conta na cabeça. Tá. 5 pessoas fixas, um hub de mais 7 a 8 pessoas, porque também muito tem esse perfil de mulheres que Porque são... você contrata também de acordo com o evento, né? Isso, e foi bem interessante, porque surgiu também com muitas mulheres que são empreendedoras, mães Aham. solo, Tá. professoras, psicólogas, que Sim. querem trabalhar com algo flexível, com um propósito, que faça sentido, que também seja uma renda extra. Isso aconteceu pra gente com como um fenômeno muito orgânico e bem interessante de entender. Então, a gente tem a comunidade também.
É bem interessante ter comunidade de facilitadoras e de embaixadoras, porque elas terminam virando essa ponta de diálogo com o território. Então, Brasília, recentemente, teve uma situação lá envolvendo uma questão muito mais de advocacy. Então, a embaixadora lá mobilizou a gente fala com a imprensa, a gente conversa aqui. Então, foi muito legal também para dar essa escala, usar essas Sim, embaixadoras sim. como nossas Isso é porta-vozes. ótimo, né? Extremamente necessário, até para ter essa capilaridade nas regiões, né? E hoje, quando falamos de, principalmente dessa questão do time, de pessoas, de mulheres, como que você entende o futuro do livre de assédio? Olha só, a gente está olhando muito para produto. Então, ser escalável, que era o sonho, que era quando eu lá atrás me colocava como startup. Ah, mas tem que ser escalável, tem que ser escalável. Então, hoje está chegando nesse momento. Como time, eu tenho muito orgulho de ter um time diverso. Então, temos pessoas não Uhum. binárias, temos pessoas trans trabalhando com a gente do Brasil inteiro, diversidade racial, diversidade de idade, que também é interessante a gente falar sobre Claro, isso. claro. Então, eu fico bem feliz da gente ter honrado para dentro também o nosso propósito para fora. A gente tem agora uma nova sócia entrando. A Que gente está preparando aqui para captar bacana! investimento. Olha só, hein? A gente conversou um pouco antes, né? Que de qualquer forma eu vou apoiar. Eu vou apoiar e nós vamos juntas aí tentar fazer um trabalho. Quem tiver interessado em vir compartilhar comigo, não só para São Paulo, mas é uma questão da gente apoiar ações para o Brasil inteiro, fica super bem-vindo aqui, né? É essa a visão. É a gente seguir Qual a junto. modalidade da empresa? Não é ONG? Não é ONG. Tá, então a gente já está bem estruturado, já está com tração, já está rodando, pivotando, bons clientes, cases, números, analytics, já dá para nós investidores fazermos um bom trabalho aí, que é uma excelente startup de impacto social. Exato, olha só. Então, com uma boa regulamentação também, que cria aí cava a necessidade, né? Pauta a necessidade. Eu me lembro muito que no começo dos pitches, por mais que a gente falasse de risco, sempre era um olhar também para a experiência da mulher consumidora. Agora ganhou uma complexidade tão grande com todas as Não regulamentações é? que a gente tem, que é tipo Uhum. assim, é um must have. Você tem que É. ter. Estou resolvendo um problema para você. Aí, se você quer olhar ou não, é outra história. Inclusive, um diálogo com os próprios VCs. Eu Uhum. sempre digo, quem quer que a sua empresa investida tenha um CEO falando no horário nobre do Fantástico sobre uma situação de racismo como a gente teve com o Carrefour? Qualquer um está suscetível a isso. Eu queria entrar no assunto até complexo, que é esse nosso ecossistema de venture capital de startups. Nós temos ainda predominantemente homens, temos mulheres. Durante todo esse tempo que eu estou fazendo mentorias ou investindo, que isso já tem quase 10 anos, nesse tempo todo, e principalmente aqui no Ela Invest, nós escutamos relatos de mulheres que tiveram alguma situação, ou de assédio sexual, ou assédio moral mesmo, né? Pelo fato de ela estar fazendo pitch. Ser mulher, as perguntas eram enviesadas, né? Isso Uhum. dói, né? Isso machuca, tanto para ela quanto pra gente, não pode, né? E tudo mais. E muitos homens falam, imagina, Cláudia, ou imagina que isso está acontecendo hoje. Isso está acontecendo. Você acha que o livre de assédio, a gente consegue trazer e fazer um trabalho estrategicamente dentro desse mercado? Super, tem que fazer. Porque, olha só, já existe um movimento em Londres olhando diretamente para essas situações de VC, investido e investida, com governança. O que eu sonhei lá atrás, que não existia, que era com bares e eventos, que existia. Então, vamos Uhum. combinar. Racismo, a LGBTfobia e o assédio é crime, gente. Lastro já tem. O que falta é a gente começar a ajustar isso para os ambientes. Então, quando você tem um investidor e uma investida, você tem ali uma relação de poder. Por que não a gente problematizar e dizer que sim, a gente precisa olhar para esse lugar, para essas relações e também começar a colocar esse lastro legal e mecanismos de pedido de ajuda para essas mulheres que vão aí. Eu mesma já fui, não vou mentir, Cláudia, em pleno evento tecnológico, ali aquele jantar pós-evento, que é para networking, chegou, sentou do meu lado o rapaz dizendo: Nossa, gostei da sua iniciativa, está hospedado em que hotel? Eu consigo abrir para você toda a verba do Ministério da Tecnologia, Uau, que coisa, hein? né? Então, nem E aí, como é que você reagiu a isso? Porque é tão ruim, né? é Esse tipo de péssimo. abordagem, Eu juro que na hora, e aí eu vou dizer que quando eu falo que é o para que a gente você, falou.
Eu fiquei sem entender, porque pra mim, com o Aham. crachá que eu tinha, a pessoa ter essa cara de pau. Pois é, você fala, não, não tá acontecendo isso. E levou um tempo, só que eu acho que até o fato de eu não reagir fez ele entender que não teve resposta e ir embora. Então eu me levantei, fui ao Não banheiro, teve espaço, né? e processei, assim, quando eu voltei, uma outra pessoa da mesa tinha percebido o mal-estar, trocou de lugar, mas eu confesso, Uhum. por isso que eu digo, muitas vezes a gente até precisa, a pessoa, mas ela não reagiu na hora. Eu fiz, gente, eu que sou letrada, muitas vezes, quando vem uma dessa, eu levo um tempo até para entender, nossa, Eu já tive, quando eu estava com a minha startup do mercado imobiliário, eu também tive um caso desse. Eu fui fazer uma reunião com um grande empresário da área do mercado imobiliário também. Ele tinha vários prédios, enfim, empreiteiras e tudo mais. E eu queria que a minha startup fosse, enfim, trabalhasse ali a parte digital dos imóveis dele, a plataforma digital. E fizemos a reunião e quando nós saímos, um dos seguranças dele veio e pegou e falou assim: para que você quer alguns imóveis se você pode ter absolutamente tudo? como E me é, deu um cartãozinho e um convite para jantar. garotas de mensagem. Então, é muito complicado tudo isso, né? Enfim, eu rasguei o cartão, eu me senti completamente ofendida e eu dei uma resposta muito, assim, o que eu consegui falar lá na hora. Mas eu acho que como nós temos muitas mulheres, e eu acho que o livre de assédio, acho que a gente tem que transformar isso em assuntos diários, até porque não é que vai ficar cansativo, ele vai ficar realmente conhecido e ele precisa realmente ter uma magnitude diferente. Agora, como negócio, valuation, vocês têm valuation? Tem umas valuations, sim. Estou muito orgulhosa. É? Muito Fala orgulhosa. aí um pouco. 14 milhões. Ai, que legal. Então essa rodada tá com valuation de 14 milhões, é isso? A gente está preparando a casa Tá Não, eu ainda. sei, mas a gente já está, até sair o programa, até o pessoal É, o entender. futuro já Eu está acho aqui que na isso que é mesa. importante. Exato. Mas assim, eu adorei te conhecer. Eu acho que você tem uma história muito bacana, você tem uma ferramenta muito bacana. Tem vários desafios. A gente está falando aqui do governo, né? Seria tão interessante se a gente tivesse governantes, né, políticos interessados realmente em ajudar um país, ajudar as cidades, ajudar comunidades e melhorar os índices com ferramentas que existem, mas sabemos que nem todos são interessados e nem tudo fica interessante para eles, né? Então temos que seguir aí com a nossa luta, tentando abranger isso da melhor forma possível, principalmente com o objetivo que esses indicadores sejam realmente diferentes, que a gente não tenha essa violência massiva, né? É ruim falar disso, não é? É ruim. De novo, as estatísticas são muito grotescas. A gente tem o país que mais mata pessoas trans no mundo. Aí um aumento incrível de casos de racismo, e porque as pessoas estão falando também. E eu digo a mudança que teve desde quando eu comecei a trabalhar para agora, de mulheres que chegam para mim, sofri racismo, homens também. Isso é muito bacana, porque quando você vai num evento, num lugar e que a pessoa sabe que ali pertence a ela, aquele lugar, e diz assim, isso não está certo, e a gente faz a intervenção e ajuda também a cobrar os direitos dessa pessoa, né, de levar, de acompanhar não só no protocolo ali do acolhimento, mas para o pós, como diz a lei, é para mim uma semente de um mundo melhor. Claro. E deixar claro que o livre de assédio, a gente está falando muito de mulheres aqui, mas a gente está falando de assédios em várias magnitudes ali, né? E homens também, né? Sim, Pessoas que. Nós tivemos essa questão em São Paulo que foi um dos funcionários que fez a denúncia. Então, quer dizer, é uma ferramenta que abrange todo mundo, é uma comunidade, é um benefício ali para a comunidade, é algo que pode ajudar e interagir, né? A gente falando respeito para muito de todo mundo. mulheres, lógico, que a gente precisa trabalhar muito essa questão, mas que também é uma ferramenta aberta aí a denúncias, homens Claro. que podem também acessar, denunciar, né? Que se entende que E está passando por devem. alguma situação. E devem, E né? devem, que respeito é para todo mundo. Claro que a gente sabe que, né, as vulnerabilidades recaem mais sobre as mulheres, população LGBT, sobre as pessoas negras, mas também respeito é para todo mundo. Quando a gente vai, inclusive, para a relação trabalhista, que a gente falava, né, nos eventos. Olha só, quem é que está trabalhando por trás da montagem e desmontagem? São pessoas que, no geral, também têm sua vulnerabilidade socioeconômica. Então, ter seus direitos dessas pessoas respeitados, essas pessoas serem acolhidas, é extremamente importante. É que a gente tem essa conscientização, que é isso, né? Trabalho é maravilhoso, agora tem que ser com dignidade.
Maravilha. Olha, teremos a parte 2 aqui então, hein? Eu aceito. Para a gente falar bastante dessa evolução e da aplicabilidade aí de uma forma muito mais abrangente. Mas assim, foi um prazer enorme te receber, conhecer teu negócio de impacto social, startups, que você tá nesse momento bacana e que principalmente a gente percebe em você essa vontade, que a gente sempre olha o founder e a gente sempre busca essência. E você tem essa essência de buscar isso, e eu tenho certeza que vai muito longe. Parabéns. Eu super agradeço o convite. Obrigada por esse espaço. Eu confesso que geralmente eu estou sendo convidada para falar mais do problema e você abriu esse espaço para falar da solução. E Claro. como negócio, se eu cheguei aqui é porque teve uma empreendedora que pensou muito em como escalar, que estudou muito para isso acontecer. Claro. Então, eu te agradeço Exato. muito por valorizar também esse espaço como empreendedora, Cláudia. Então, te agradeço super. Que venham mais fóruns como esse que eu aceito de coração. Teremos. Parabéns, obrigada. E como é que as pessoas te encontram? No Instagram, @livre de assédio. No LinkedIn, livre de assédio. No Instagram pessoal, Ana da Livre. No LinkedIn, Ana Adobade. Ana, espaço ADD, você vai me achar rapidinho. Que legal. Obrigada, parabéns. E vamos em frente, vamos juntas. Vamos juntas. Obrigada.